tarde, boa noite, nossa querida audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Tiosso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge Ramos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham aqui no nosso Vai Vendo Brasil. E hoje, nossa quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. Você já sabe, acabou-se o que era primeiro doce. Semestre já foi pro saco. Quem tinha que casar já casou, né? Porque o mês de maio já foi... Não é no dia de Santo Antônio? Que é dia de casamento? Mas as noivas maio todas... é o mês das noivas, é verdade. Mas hoje ainda exatamente. existe casamento? Ainda hoje? Uxi, como existe? Se não existisse, não ia existir tanto divórcio do jeito que a gente Você vê. tocou, exatamente. Existe o casamento para ter o divórcio. Para ter o divórcio. Na verdade, a pessoa casa só para se divorciar. É que virou mercado, né, Jorge? Virou Exato, mercado, exato. né? Você sabe como que é, né? E aí, o mês de maio acabou, agora começou já o mês das festas juninas. Agora é o mês Você sabe que preferido dos Você políticos. falou mês de maio, acabou, me lembrei de uns memes que tem circulado na internet aí, aquele assim, acabou! Acabou. Né? Que é o presidente pergunta o que vai ser quando ele não for mais presidente, e o Sim, pessoal sim, festeja. Já acabou! Falar nisso, o ano que vem acaba, né? Será que acaba ou continua? É 1 ano e meio, né? Nós temos 6 meses, é 1 ano e meio de mandato ainda desse... Energúmeno, como se diz. Eu não posso falar porque a gente tem aqui lá o pessoal que fica monitorando a gente, né? Mas o senador Magno Malta costuma dizer que ele é o bêbado e descondenado. É verdade, o senador diz isso, né? Ô Jorge, a gente tem um monte de coisa interessante, tudo deles hoje para comentar. Mas só deu eles. Só deu Essa eles. Essa semana só deu eles. As cacas, as merdas, Merda as atrás de atrocidades. merda. É só o casal, eu acho que é trisal, né? Que é Janja Haddad e Lula. Nossa! É o trisal. Nossa. Mas hoje também teve mais gente, viu? Teve mais, gente. né? Teve lá o que foi chefe da esquadrilha, quando eles foram condenados e presos lá da Lava Jato, lá o Zé Maligno. O Zé Maligno. Zé se pronunciou também hoje, aí, com uma caquinha aí, com uma merda também, viu? Mas eu vou falar para você, viu? É uma coisa de louco. E a gente já começa o nosso Vai Ver no Brasil falando um pouquinho da Janja, né? Da Janja Tour, da Esbanjanja. Né? Ela... Da Janja Ping, Janja Ping. Você viu, né? Então, virou meme, virou... eu acho que o brasileiro cansou. Só que o brasileiro está de uma forma que eu acho que a política cansou de um jeito que ele está começando a fazer piada das coisas, porque tipo, já não tem mais o que fazer. Mas assim, essas piadas é interessante, é bom que se faça, é bom, é bacana, é legal, a gente se diverte com isso, sim. Mas a gente não pode achar que é comum que as coisas, porque virou piada, porque virou meme, que é comum o que está acontecendo. Sim. O grande problema de muitas nações, de muitos projetos implantados em alguns países, é a população, de alguma forma, achar que é normal. Não é normal. Não é normal o que vem acontecendo, né, no nosso país, não é normal. É muito atípico, não tem nada de normal. Vamos rir, vamos achar engraçado os memes, legal, bacana, mas não podemos normatizar isso daí, normalizar e normatizar posteriori. Né? Exato. Não é normal, não. A gente não pode aceitar e deixar assim, não. A gente tem que gritar, espernear, mesmo com todas as amordaças, com tudo. A gente tem, sim, dentro do caminho legal, da forma constitucional. Se bem que a Constituição são 11 Constituição, até eu vi uma entrevista do ex-ministro Aldo Rebelo, né, ele estava dizendo que... É Rebelo ou Rabelo? É Rebelo. Rebelo? Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, ex-ministro, ex-PCdoB, né, saiu do PCdoB. Uma pessoa assim, muito interessante até de se acompanhar. Alguns nordestinos são interessantes. Ciro Gomes, Aldo Rebelo. Tem, um pessoal... Pessoal que pensa, não é que faz assim, eu sou ideológico, eu sou de um partido. Não, eles pensam, analisam, são coerentes. E é isso aí. Então, o Aldo Rebelo estava dizendo que a nossa coleguinha aqui, numa entrevista aí, que está até no canal dele aí do Instagram, posterior àquele episódio aí do que ele não aceita ditadura ou que amordasse dentro do tribunal com o Xandinho. Sim. Aí eu acabei buscando algumas coisas dele e encontrei essa pérola dele, um vídeo do Instagram do Aldo Rebelo,
dizendo exatamente isso, que o Brasil hoje tem 11 constituições. Sim. Cada ministro supremo é uma constituição, de ministro acordo com a sua interpretação. Exato. Não com uma interpretação fiel e Sim. digna aqui da nossa querida coleguinha de 1988, que, infelizmente, ela já está ultrapassada. Precisaria de uma reforma, sim. Mas eu temo muito uma reforma com esses energúmenos, como fala a sua inicial, que nós temos no Congresso Nacional. Exato. Porque vai ser merda atrás de merda. Então, Exato. deixa assim do jeito que está e vamos tentar, pelo menos, fazer valer os princípios constitucionais de nosso país. Ô Jorge, após a Janja criticar e criar aquela narrativa toda, que inclusive a gente falou no Vai Ver no Brasil de semana passada, lembra que ela começou a criar a narrativa da visita dela lá na China e que ela não ia se calar, porque ela é mulher e não sei o quê. Bom, resumindo, ela fez caca, aí criou uma narrativa para aproveitar dessa narrativa, né? E aí o Lula agora vem reforçando a necessidade de regulamentação das redes sociais e utilizando, né, de uma narrativa que ela fez. Como se diz, é um louco cuidando de outro louco e usando da loucura, né, para botar ordem no Você caos. falou de louco, Não é? eu, assim como o Ariano Suassuna, eu gosto muito de piada de louco. E essa piada quem contou foi Ariano Suassuna. Eu vou te falar só isso aí para vocês fazerem uma analogia, que o Brasil está exatamente assim. Exatamente. Tinha um louco numa parede, com o ouvido, né, escutando alguma coisa na parede. E aí, ali ficou horas ali. Aí passou outro louco e perguntou, o que você está ouvindo aí? Ele falou, não sei, eu estou aqui desde manhã, não ouvi nada ainda. Então o Brasil está desse jeito, esse bando de louco. Um bando de louco. Só que o problema, Jorge, é que a gente paga a conta. Caríssima, né? e alta, aumentando inclusive impostos para não cortar gastos. E agora o IOF, né, que a gente vai falar daqui a pouco também. Mas, Jorge, e aí veio então o Lula reforçando essa necessidade. Aí ele citou que o avanço vem representando aí, né, pela sanção da lei que proíbe o uso de celulares nas escolas, mas também destacou que é essencial estabelecer normas específicas para o uso das redes sociais e apontou casos de bullying, de violência virtual, que tem afetado jovens, inclusive relatos de tragédias ligadas à exposição nas plataformas. A gente sabe disso tudo, mas na verdade a gente sabe, né, que tem aí um fundo por trás disso. Sim, e foi a construção para chegar a uma narrativa para conseguir dizer que é necessário. Isso. E a fala do presidente ocorreu em um momento delicado, né? Foi logo após aí a polêmica envolvendo um comentário da primeira-dama, né, da Janja Lula da Silva, sobre o TikTok em uma reunião com o presidente da China, o Xi Jinping. Esse episódio reacendeu o debate, né, sobre o papel das redes sociais no país. E nisso o Lula agora começou a surfar e aí começou a dar sequência para a gente poder ter o domínio das redes sociais. É lógico, há 1 ano e meio antes das eleições ele precisa controlar para que haja um controle, inclusive, da direita, que a direita se mobiliza muito através das redes sociais, né, enquanto a maioria da esquerda... Nem a direita, são as pessoas insatisfeitas. Viu, senhor? Eu estava escutando até um ministro do STF esses dias numa dessas argumentações de voto, ele estava dizendo que as pessoas até, ela assim, não é porque ela é bolsonarista ou é de direita, não, mas ela também ela participa de alguma forma da insatisfação. Então ela demonstra as insatisfações através das redes sociais. Então não é necessariamente pessoas ligadas a partidos, ou ligadas à política, ou ligadas a determinada ideologia. É somente um desabafo. Ela, como cidadão, como pessoa contribuinte e pagador de impostos, ela usa das redes sociais para fazer uma manifestação. E aí colocam e generalizam, né, de toda forma, não é bolsonarista ou é de direita, né, que usam as redes sociais. Não é só, eles não detêm a maioria e nem o poder absoluto sobre as pessoas que também não gostam desse viés ideológico de esquerda. Agora, Jorge, o Lula e ministros lançaram um projeto para poder regulamentar as redes sociais, né? A NPD agora terá poder de bloqueio. Esse projeto prevê multa e bloqueio para as plataformas que não removerem conteúdos prejudiciais, assim eles, né? A NPD será responsável pela fiscalização, substituindo o antigo PL das fake news, viu, Jorge? E agora
o projeto, segundo, né, o governo visa aí proteger crianças e adolescentes, mesmo discurso da narrativa. Criaram, construíram, na verdade, uma situação, criaram uma narrativa e vem com esse discurso para tentar sensibilizar a população de que é necessário. Na verdade, já existem regras nas redes sociais, já existem regras civis e penais, inclusive, não é assim aberto como eles falam que é, não. O fato do fake news, ele é combatido, sim, e pode ser penalizado, já existem regras para isso. É que agora vai ficar um pouco mais claro com multas e bloqueios dos usuários, né? Então... Exatamente. E acaba, as big techs acabam sendo responsabilizadas também, multando elas, né? Multando elas. Então, elas acabam cobrando do usuário e retalhando esse usuário, que dá prejuízo a elas, é claro. Mas tudo é uma narrativa. Você estava dizendo, como você disse no início aí, o fato aí, a Janja ter mencionado, né, ser mulher. Nós tivemos um episódio ontem também de uma ministra que é mulher, porque eles confundem o fato de ser mulher. Eles querem tanta igualdade, mas confundem o fato de ser mulher é uma coisa, mas atribuída de um cargo é outro. Então é assim, quando ela aquele cargo dela de alguma forma tem alguma crítica, ela se posiciona como mulher. Porque isso é misoginia, porque não sei o quê, bababá. Enfim. Bom, você acabou de falar aí, foi da Marina Silva, que rolou um bate-boca lá com os senadores, e ela acabou abandonando aí a comissão para poder tratar da BR-319. Né? Essa comissão foi presidida pelo senador, que, aliás, é um dos que deu a ideia e deu o start aqui do nosso nome do site, Vai Vendo Brasil. Marco Aurélio, né? Marco... Como que é? Mas você falou Marcos Rogério. Marcos Rogério. Marco Aurélio não, Marcos Rogério. Que é do PL lá de Roraima. Roraima, exatamente. Para quem tem até um vídeo no nosso site nessa matéria, é que assim, o bate-boca foi gigantesco, né? Pedacinho aqui. O senador tentou não dar atenção para o que ela estava fazendo, porque a sensação era notória, que ela queria briga. Ela bateu boca com pessoas do governo, com pessoas que defendem da base do governista. Porque a sensação que dava é que ela estava querendo palanque mesmo, né? Ela tá palanque, na verdade ela não queria estar ali, ela criou um tumulto só para sair, para não estar ali, né? Só que de uma forma assim, meio... assim, depreciativa, né, para o Brasil, para os ministros, até para os ministros. É muito depreciativo da forma que aconteceu e causou um estresse, uma coisa desnecessária, um negócio bem... Você tem um pedaço aí do vídeo? Tem um pedacinho pequeno. Tem como colocar aí para você ver? Muita gente acabou não acompanhando esse bate-boca, é lógico, a TV não mostra, essas coisas a TV essas não coisas mostra. A TV não mostra, né? Mas a TV Senado... grava tudo e a gente consegue ter acesso à TV Senado. E o Jorge separou um trechinho aí, dá para você ver, né, o bate-boca dela. Tem áudio aí? Liberar o áudio. Comigo, tanto faz, é morte. A senhora viu 6 pessoas morrerem. Eu vi 15 mil pessoas morrerem na cidade de Manaus por falta de oxigênio, porque a BR-319 não estava asfaltada e era época de inverno, ministra. A senhora não me diga. Eu estava no... Nos 15 anos. A senhora vai me ouvir agora. Nos 15 anos que eu estava no governo. A senhora vai me ouvir. Por que não fizeram, senador? Ministra, Ministra, eu estou lhe dizendo que não dá para mensurar, não estou lhe atacando. A senhora está dizendo que viu 6 pessoas morrerem. Pô, eu fico solidário às famílias dessas pessoas que morreram. Obrigado. Eu estou dizendo para a senhora que eu vi morrer 15 mil pessoas na minha cidade por falta de oxigênio, porque não tinha uma estrada para levar oxigênio. A senhora quer que eu fique passiva a tudo isso? Essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Senador Luchi Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse. Não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor disse que... Senhor presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você põe no teu lugar. Posso essa palavra. Isso, presidente! Não venha.
Não venha me chamar. Não venha. Ministro do Estado. Ministro do Estado. Não, Vossa Excelência está me chamando. Vossa Excelência está atribuindo a esse presidente como sexista. Não sou sexista. Senador Chico Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu lugar, presidente. Ponha-se o senhor. Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência veio a essa comissão para tumultuar. Eu me perdoe. Senhor, que absurdo. Vossa Excelência está debatendo com um aliado do governo, eu tenho o maior respeito. Permitir as falas aqui. Não, ministra, todos os ministros do governo. Interessante aqui, da onde ela coloca a mulher, e um senador colocou, assim, que ele não estava atacando ali ou fazendo crítica à mulher, porque ele respeita as mulheres, estava fazendo ao cargo, a ministra. E foi aí o momento que ela abandonou. Exatamente. Pois não, senador Chico Rodrigues. Senhora Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso eu quero separar. Ministra, vamos assegurar. Vamos assegurar a palavra. Não provoque. Por favor, não provoque. Por que o senhor não me respeita por favor, como ministro? não provoque. O senhor que disse que queria me enforcar. Vamos, eu vou pedir ao plenário. O senhor que disse que queria me enforcar. Não é vitimizar, não. Peraí. Disse que queria me enforcar. Presidente, uma questão de ordem. Eu vou pedir. Rogério, só um pouquinho. Não, só uma questão de ordem. Deixa eu fazer. Me permito, não vamos polemizar mais, não. Senadores terão a palavra. Então, cada um dos senadores. Convidada como ministro. Cada um dos senadores. Como eu estou convidada como ministro. Cada um dos senadores. Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar. Cada um dos. Porque eu fui convidada como ministra. Cada um dos. Como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. Só me peça desculpa e eu permaneço. Ministro, se Vossa Excelência. Não pede desculpa. Se Vossa Senhoria. Eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês Bom, me eu não vou. convidaram como ministro. Pedir desculpa. Não Se foi Vossa Excelência. como mulher. Cara, não faça isso, menino. Quando eu separei, Faça é o porque pedido de não tenho desculpa. nada contra a mulher. O desvista da ministra. Foi isso que eu quis dizer aqui. Me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada A senhora. por ser mulher. A senhora está acreditando quando diz que eu sou psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação. É a cleptocracia. Tio. Cleptocracia movimentos, narrativas, criam situações, né, holofotes, e assim, tem que ser assim, se não compactuar e não falar o que eles querem ouvir, dá isso aí. Ela chega numa comissão, ela começa a falar em cima do presidente da comissão, né, que é o senador Marcos Rogério. Ela começa a falar, atropela tudo e, tipo assim, de um relaxo, né, uma postura de uma pessoa que não tem um mínimo trato para ser uma ministra, né? Cá entre nós, né, Jorge? Assim, a história dela como pessoa, como é uma história bonita. E ela usou essa história para se eleger. Marina Silva apareceu com a morte de Chico Mendes, lá no Chico Mendes, lá atrás. Aí ela pegou a bandeira do Chico Mendes, com a bandeira, a morte de Chico Mendes, e se promoveu politicamente. Mas é uma inoperante, ineficiência, incompetência, tudo ali. Mas tem os acordos políticos da esquerdalha, né? E aí mantém ela como ministra aí. Só que assim, na época que Bolsonaro era presidente, não podia ser Bolsonaro, podia ser Michel Temer. Vamos colocar Michel Temer, porque senão vamos falar que a gente é bolsonarista. Sim. Que Michel Temer era presidente, existia queimadas no Amazonas, existia queimadas no Mato Grosso, existia aqueles focos naturais de incêndio que a natureza acaba provocando, ou alguns até agricultores mal intencionados aí que acabavam colocando fogo para aumentar suas terras e etc. e tal. Não é? E aí existia aí uma manifestação até internacional. Sim. Porque o governo não sei o quê. Hoje é 10 vezes maior as queimadas no Amazonas. É 10 vezes ou mais. Sim. E ninguém fala nada. Por quê? A ministra é apadrinhada do presidente Lula, que é de esquerda, a esquerdalha fica quieta.
É, bem a esquerdalha isso, fica isso, quieta, esquerdalha é seletivo. fica quieta. Aliás, hoje eu fiz um artigo, inclusive, está lá, os senhores quiserem apreciar o artigo. Vamos até comentar sobre ele já. No www.vaivenobrasil.com.br. A gente já vai comentar sobre o artigo, mas antes de falar sobre o artigo, vamos falar então sobre agora o pedido da Advocacia Geral da União, da AGU. Que vem, complementando a primeira matéria que você deu. Exatamente, vem complementando, né? Para você ver como a coisa é construída, né? É tudo construído. Começou a semana passada lá. Começou na viagem à China. Na viagem à China para criar a narrativa. Aliás, um pouco antes da viagem à China, Janja já fez um vídeo dizendo uma criança com negócio de desodorante, um desafio, alguma coisa. Não, isso de fato. A gente sabe da importância para esse tipo mas de coisa. Aí eu não tenho que responsabilizar a rede social ou não para esse tipo de coisa. Eu tenho que responsabilizar os pais que permitem as crianças a usarem redes sociais. Exato. A rede social é para maiores de 18 anos. Aí é que assim, muitas vezes os pais pegam para a criança ficar quieta ou para entreter a criança. Toma o celular. E a criança aos 5, 6 anos já começa a ter acesso às redes sociais. Sim. Isso é absurdo, é inadmissível. Em um universo imbecilizado, né, Jorge, que a gente vem trazendo com histórias de bebê reborn, de loucuras, né? Assim como a gente vê agora, acabou de ver aqui, né, numa discussão aí dentro de um assunto sério, numa casa séria, dentro do Senado Federal. Aí a gente vê a população em si, muita gente descompensada, né? E aí o que acaba acontecendo? As crianças que não têm ainda formação cognitiva suficiente para assumir tal conduta ou para ter discernimento. Nem os adultos estão tendo, imagina não as crianças. Você imagina as crianças, né? Então, assim, a responsabilidade sim dos pais, dos tutores, das pessoas que são responsáveis para não deixar a lá vão ter, como se diz. Eu vou dizer aqui uma coisa para você. Falar assim, você é bastião da moral. Mas eu tenho, por exemplo, um exemplo na minha casa. Sim. O meu neto, ele usa as redes sociais. Tá? O meu neto Vinícius. Tá. A mãe dele tem controle absoluto de tudo que ele opera do celular remotamente. Aonde ele estiver, ela sabe a hora que ele ligou o celular, aonde ele entrou, o que ele fez, a hora que ele ligou o notebook, o que ele jogou, aonde ele entrou, o que ele fez. E ela tem acesso até para bloquear. Ela bloqueia de onde ela está. Ela consegue bloquear o computador. Consegue bloquear o computador, consegue bloquear o celular. E olha que o Vinícius já está num tamanho legal, hein? Ele tem 7 anos. 7 anos. Né? E assim, tem horário, tem tudo. Você pode jogar, brincar nesse jogo ou assistir esse vídeo de tal hora a tal hora. Ela bloqueia. Então, quer dizer, as redes sociais e hoje a tecnologia permite que tenha acesso. Então, os pais têm que parar de preguiça e saber que é responsável pela formação moral do seu filho. E não o provedor. Não terceirizar. Não terceirizar para quem desenvolveu a ferramenta e está aí, né? Qualquer um pode usar, né? Mas é isso, agora a gente vê... Mas é assim, isso é característico da esquerda. Sim, quando as pessoas de direita, o que elas fazem? Tem determinada coisa, elas usam uma ferramenta, ela não usa, ela não assiste, ela não faz. A esquerda tem que erradicar. Né? Porque tudo que ameaça eles, porque eles são pobres de intelecto, então qualquer coisa ameaça eles. Aí eles têm que erradicar. Eles não são adultos suficientes para lidar com as diferenças, com as diversidades, como tanto eles pregam nas pautas deles. Vamos lá, Jorge. Agora a gente vê a Advocacia Geral da União pedindo ao Supremo uma decisão de forma urgente para poder regulamentar. Na verdade, viu? Essa decisão foi uma liminar que o Ganê, isso. Uma liminar a pedido do presidente. Para que isso ocorra de forma mais rápida possível. Omar, um abraço, Omar. Eu vou tomar a água da Fonte Platina que eu comprei. Esta aqui eu comprei, Omar. Comprou, viu, Omar? Eu não tenho mais recebido a água da Fonte Platina. Mas um grande abraço aí, Omar, e a todo mundo da Fonte Platina. Um abraço, Omar. Melhor água com gás que existe no país, tá? Exatamente. Essa daí não é com gás, mas a com gás é boa mesmo, viu, Jorge? Bom, agora a AGU então defende que as plataformas que impulsionam ou recomendam conteúdos ilícitos, né, sejam responsabilizadas independente da ordem judicial. Então, assim, se isso tudo é aprovado,
De verdade, Jorge, eu não sei onde isso tudo vai parar. É uma eu não sei liminar, o que, ela que eles entra entendem como como liminar conteúdo. início imediato. Então, mas o que eles entendem como conteúdo Tudo ilícito? que agride a esquerda ou que contraria os pensamentos da esquerda, para eles é conteúdo ilícito, é fake news, é disseminação de ódio, Sim. é ato antidemocrático, é tudo que é isso aí. É assim, a interpretação deles, não é do jeito que é. Tá. E aí, já ligado a esse assunto, Jorge, a gente vem para o artigo que você veio escrevendo durante esses dias. Eu acho que você está escrevendo esse artigo já há uns 3, 4 dias aí. E você trouxe um artigo muito interessante aqui para o Vai Ver no Brasil. Para você que nos acompanha, entra lá no vaivenobrasil.com.br. Eu vou colocar a foto desse aqui. Exatamente. A foto, ela diz muito, essa foto aqui, ela diz muito sobre o que está acontecendo no país, né? O artigo é a ascensão do autoritarismo disfarçado, o silenciamento da democracia no Brasil. Como narrativas ideológicas e decisões judiciais estão transformando a democracia brasileira em um regime de controle absoluto. É isso mesmo, Jorge? Exatamente, é o que vem acontecendo de forma quieta, tímida, com construções maquiada, de narrativas, né, através de narrativas. Vem acontecendo. Eu coloquei nessa foto, tem Hitler e Mussolini. Ao contrário do que todo mundo pensa, Hitler e Mussolini, eles eram de esquerda, socialistas. Sim, né? sim. E aí, o que acontece? Depois deles, eles teve um momento que eles começaram a queimar livros, porque naquela época, para eles, os livros era a internet. Exatamente. Levava a informação. Os livros eram assim a disseminação do ódio, aquele negócio todo, né, que levavam à desinformação. Sim. Então queimavam, tiravam, proibiam as pessoas de ler alguns livros, etc. Sim. e tal. Fidel Castro adotou isso em Cuba. Sim. Né? Aí você vê Cuba do jeito que está hoje, exatamente, né? Que dó. Fidel Castro adotou. Xi Jinping, China, como já adotou também, só passa o conteúdo, inclusive de internet, que eles querem. O TikTok é governamental, inclusive. O TikTok, essa plataforma, ela é bancada, ela é do governo chinês. Ela não é uma iniciativa privada pura. Ela começa a ter métrica de tudo, né? Ela Exatamente. sabe exatamente o que então é assim, a gente vê o que vem acontecendo no Brasil. E aí começa por onde? Com algumas pautas disfarçadas, não é? Com algumas pautinhas aí para sensibilizar a população, para implantar o controle absoluto, não é? Só que assim, eu não vejo nenhuma preocupação por parte desse governo de vocês, uma preocupação de cortar gastos, por exemplo. Eu não vejo a preocupação, mas eu vejo a preocupação do que a dona Maria, lá de Inhoconhol da Serra, escreveu que a picanha, Lula não entregou a picanha e o café está caro. Isso tem. Para isso tem, isso é desinformação, é fake news. A esquerda ela tem problema, a esquerda é muito analógica, a esquerda brasileira é analógica, ela tem dificuldade com o avanço da tecnologia, e aí eles têm dificuldade em ficar digital. E aí ficam a militância acaba sendo mais através de televisão e rádio mesmo, onde eles conseguem atingir a grande massa. Mas esse artigo é muito interessante. Esse artigo você fala sobre a influência da extrema esquerda e também do Supremo Tribunal na política brasileira. A construção das narrativas, como é feito, a interferência e a associação do STF junto ao governante de esquerda, né, o tratamento diferenciado entre parlamentares e militantes de direita e de esquerda. Exato. Não é? Tem ali a vingança contra os defensores da verdadeira democracia, né, que a gente vê aí nitidamente claro, não é? E o cenário e as reflexões. Então eu construí esse artigo realmente baseado no que vem acontecendo desde que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, os senhores elegeram aí os 40 e 50 e 0,1% do eleitor elegeu, do eleitor que foi às urnas elegeu. Então vem acontecendo de forma assim, silenciosa, quieta, inventando narrativas, começou com o golpe que não existiu, que não existe, não tem, né? Prenderam um monte de gente, estão presos até hoje, estão querendo prender de todo jeito o ex-presidente ou pessoas que são de direita, é um processo atrás de outro, são perseguições sem parar, como disse o ex-ministro Aldo Rebelo, ex-deputado federal Aldo Rebelo, são 11 constituições federais, cada um interpreta ao seu sabor,
Não é? Então é assim, esse artigo é muito interessante, vale a pena você ganhar uns 2 minutinhos e ler ele. Está no www.vaivendobrasil.com.br. Vou colocar aqui de novo a foto aqui, ó, o título é esse aqui, ó, A Ascensão do Autoritarismo Disfarçado. Publicado hoje, tá, gente? Da democracia do Brasil. Publicado hoje, dia 28/5. Você pode procurar lá e acompanhar o artigo feito pelo Jorge Ramos. É uma crítica bem interessante sobre a realidade que vivemos hoje de forma política e a normalização, social, e normalização das pessoas que acham que isso é normal, que é natural, e não é. Bom, vamos lá, Jorge. A gente falou que hoje nós teríamos algumas figuras, né? Sobre o Lula, sobre a Janja, que só deu eles essa semana, e também sobre o Jaiminho, né? Assim. Jaiminho Haddad. Jaiminho. Oh, meu pai. Jaiminho foi um apelido que o professor Vilas, que na época ele estava na Jovem Pan, mas que voltou para a Jovem Pan, o professor Vilas deu para o Haddad quando ele era prefeito de São Paulo. E esse título de Jaiminho, ou seja, esse apelido de Jaiminho, foi fazendo uma analogia àquele Jaiminho do Chaves, que vivia dormindo. Sim, vivia dormindo. O Jaiminho vivia dormindo. O Haddad, ele nunca acordou. Jorge, é uma situação complicada porque a gente vê o ministro Haddad, né, sem estrutura, sem... governo, esse governo petista, esse governo do Lula não tem estrutura, não tem projeto, não tem estrutura. E as pessoas são todos amigos, são todos companheiros, são militantes partidários. Né? E a gente tem que separar uma coisa, o militante partidário nem sempre é pronto ou está apto a exercer um cargo de uma função que acaba mudando a vida de 220 milhões de brasileiros. Eu vejo o Haddad, quando ele vem trazer as notícias dele que causam furdúncio estratosférico, né? E é aquilo, ele vem como se ele tivesse assim com, né, um negócio mirabolante que vai resolver o problema do mundo, e você vê que ele está instigado, que ele está feliz com aquilo, ele está trazendo aquela... Para eles é uma conquista. É uma conquista. É uma conquista. Aí ele vem, abre a boca, esgoto para todo lado. Olha aí, né? Tá criando um caso aí com o Galípolo, que é o presidente do Banco Central. Sim, está criando caso. Problemas, né, Carlos? Está criando problemas, inclusive. Né? Hoje, por exemplo, eu vi uma manchete de algum dos jornais aí da grande mídia aí, do presidente do BNDES, né, dizendo que o Galípolo está equivocado em relação aos juros e aquele negócio todo. Tudo porque eles querem aumentar a arrecadação, porque tem um buraco, tem um rombo muito grande, um déficit fiscal enorme de irresponsabilidade da gastança, da esbanjanjança pública, não é? E eles não cortam os gastos, eles querem o quê? Passar de novo para a gente esse déficit, esse rombo. Não, tem que pagar mais imposto. É um absurdo. Bom, e ninguém para isso. Ninguém para. Aí vem o Haddad, né, fala qual que é a ideia dele, o que ele está pretendendo, causa uma desestabilidade no mercado financeiro, e logo em seguida ele volta e diz que está voltando atrás com o IOF. Porque ele voltou atrás, porque eu não acredito no que pôs. Não. Vamos lançar, se colar, colou. Se colar, colou, gerou um caos no mercado financeiro, e depois ele vem com a frase: não vemos problemas em corrigir a rota. Né? O governo federal está sempre aberto ao diálogo. Afirmou isso em uma coletiva. Mas já estão conversando, já mandaram de novo um projeto para a Câmara para se colocar o IOF, aumentar o IOF. Aumentar. O IOF, para os senhores que não sabem, muita gente fala assim: mas eu não viajo, eu não tenho cartão. Não é o IOF. Não é só isso, não. O IOF é Imposto de Operação Financeira. Qualquer operação financeira que os senhores realizem, os senhores pagam IOF. Qualquer uma. Empréstimo, mesmo aqueles empréstimos do Banco do Lula, tá? Tem IOF. Vai aumentar, viu? Vai aumentar. E você viu para a empresa como vai ficar caro? Usa o cartão de crédito, você paga. Quando você faz um financiamento, você paga. Quando você faz um seguro desses simples, comum, seguro de vida comum, que o pessoal, às vezes, do banco vende, você paga IOF. Então, o seguro de carro, de residência, de empresa, você paga IOF. Tudo você paga imposto de operação, sobre operação financeira. Então, é afetado toda a população, não é só quem usa um cartão de crédito internacional, não. É ao contrário do que, inclusive, alguns membros da esquerda estão ventilando, que é o pessoal que tem dinheiro da elite está bravo porque vai ter que pagar mais IOF no cartão de crédito internacional. Não é esse o problema, não é esse, gente. não. É tudo.
E o Brasil não aguenta mais um centavo de aumento de impostos. Nós já estamos aqui no limite. Eles têm a obrigação, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, tem a obrigação de gerir os recursos que tem e dar à população de volta o que rege na Constituição: saúde, educação e segurança. Bom, hoje eu vou tocar no assunto aqui que são para as pequenas e médias empresas. O setor hoje de indústria, comércio, no nosso país já vem sendo massacrado. Já é uma carga tributária muito grande, é tudo muito difícil. É uma aventura ser empresário. E quando hoje, o empresário vai fazer um empréstimo, é porque ele está precisando muito, ou para comprar equipamento, ou para reinvestir, para aumentar os empregos, Exato. comprar mais maquinários. A taxa de juros já está lá em cima. Então, hoje o cara vai fazer um empréstimo, ele já vai pagar um juros muito alto. Aí vem mais o IOF, que antes era 1,5%, né, 1,5, agora para 3, é o dobro. Você acha que não vai ter um monte de empresário que vai deixar de investir, que vai deixar de fazer empréstimo para poder... Vai fechar, inclusive. Vai fechar. Ao invés de eu reinvestir ou pegar um dinheiro aqui para o meu negócio continuar eu gerando emprego, eu fecho e vou viver com o meu dinheiro aqui, o que eu tenho aqui, dá para mim viver aí e pronto. É isso aí que vai acontecer. Começa a estagnar o mercado. Já está acontecendo. Não é o problema o IOF do cartão de crédito que o cara vai gastar no exterior, não é isso. Isso, na verdade, é o de menos. Isso aí é supérfluo, pode se considerar supérfluo. Quem pode turistar pode pagar o supérfluo. Pode pagar, mas o IOF é algo que sempre pesou para os governos, né? Não todos, eu acho que os governos tentaram mexer com o IOF, tentaram diminuir, um tentou aumentar, todo mundo tenta mexer. Mas é um calcanhar de Aquiles para todos os governos. Tioso, é que a gente não para fazer conta e às vezes acaba sendo desinteressante para a gente, para nossa vida do cotidiano. A nossa arrecadação do Brasil não é coisa pequena, não. Não, é muito. Bilhões. Bilhões. É bilhões. Se gerir bem o que nós arrecadamos aqui, já dos impostos que tem, que é uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Sim. Tá? São 53 impostos, tá? Entre siglas, se você juntar todos, são 53 siglas, representam quase 60% de tudo que você ganha, você paga de imposto, ICMS, ISIS, IPVA, II, e você paga de imposto. E aí, é aquilo, se for bem aproveitado, bem gerido o que nós arrecadamos, dá para sobrar dinheiro nesse país, dá para fazer show de Madonna, de Daniela Mercury, do pessoal da Lei Rouanet, aí toda hora pagando fortuna para eles, que não vai faltar dinheiro, não vai te faltar saúde, não vai faltar segurança, não vai te faltar educação, não vai Desde que haja uma boa gestão. Mas não tem, o problema é esbanjamento. É viagens absurdas, é coisa, aviões, viagens desnecessárias, sem um projeto, sem um planejamento econômico, sem nada, uma manutenção, pelo menos do que já existia. Então, é assim, qual é o resultado disso? O Brasil quebrou, o Brasil já está quebrado. Nesse momento, eles estão tentando terminar de montar maquiagem para dizer que está tudo legal, que o país está crescendo, que o país está empregando, que o país está tendo... Aonde? Qual país é esse? Não é o Brasil, não é possível. Eles pegaram um mapa de um país e falaram, esse país está crescendo, esse país está aumentando. Todo dia, né? Aquele negócio todo. A gente é abastecido pela Agência Brasil, que é a agência do governo, a gente vê os dados ali, tem matérias que vêm que absurdo. E sem contar os dados que vêm do IBGE. Você lembra lá atrás, Tioso, quando eu falei do IBGE? Lembro. Que era um instituto sério, que eram os dados que você poderia confiar e etc e tal. Aí assumiu aqui um rapaz aqui do PT, militante. Acabou. Hoje eu não confio mais nos dados do IBGE atual, porque é assim, não bate com a realidade. Não bate com... Eu desço aqui ao centro de Americana e vejo um monte de lojas fechadas. Eu não vejo. Aí eu vejo lá os dados do IBGE. Cara, mas aonde é que é isso aqui? Não está batendo. Eu estou falando de Americana. Mas se você for a São Paulo, você vai ver. Tem grandes avenidas em São Paulo que virou fantasma. Fantasma. Você passa, os comércios são todos fechados. Não tem um aberto, tem ruas que estão todas fechadas. Eu sou de São Paulo, fora aí os estados onde o recurso é mais escasso, que não tem tanto, porque São Paulo a gente pode dizer que é um dos estados mais ricos da federação, mas tem estado que o recurso é escasso.
é muito pior a situação, gente. O pessoal fica ali disputando meio quilo de peixe ali que pesca ali no lago. Então, é assim, aí a gente vê os dados do IBGE, não bate com a realidade. Estariam sendo eles mexidos? De acordo com o governo, né, que o governo quer que passe essa imagem maravilhosa, bonito, bacana, e assim, a nível nacional, o estadual é bom, aqui o estado de São Paulo é bom. O estado de São Paulo é maravilhoso ainda. Mas a gente ainda consegue. A gente vê outros estados... Cresce. E consegue ainda, sabe por quê? Porque o povo de São Paulo... é trabalhador. Não precisa de governo para dizer ou para ajudar, para investir no seu negócio. Ele é empreendedor, é trabalhador e faz a coisa acontecer. Não estou falando que os outros estados também não tenham só da gente ter um assim. Governador que não atrapalha. Exatamente. Na verdade, o Brasil está à deriva, porque se o Brasil dependesse realmente do governo federal, a gente estava pego, porque nós não temos. Não. Nós não temos um presidente da República, nós não temos ministérios, nós não temos ministro da Economia, nós não temos nada, nós temos um Galípolo, do Banco Central, que tenta fazer um malabarismo e segurar do jeito que dá. Mas está ficando difícil. Está ficando insuportável, inclusive. Ô Jorge, agora também as frentes parlamentares se formaram aí em manifestação para apoio para derrubar aí esse decreto do IOF, né? No total foram 12 associações que assinaram uma carta conjunta em defesa do setor produtivo, né? E também do projeto que interrompe a vigência de medidas anunciadas. Então dessas 12 aí entraram nesse movimento, né, para essa frente parlamentar, porque é o setor produtivo também dentro do Congresso que está se manifestando em apoio à derrubada. A gente vê que essa organização, né, para o desenvolvimento econômico do nosso país é muito importante. E tudo onera, né, tudo vai onerar. Então essa frente parlamentar, com essas 12 associações, estão aí em defesa do IOF. Eu não sei, o que você, Jorge, como um crítico político, como um analista político, e que também já trabalhou muito tempo com economia, já mexeu com o mercado financeiro, qual que é a tua visão disso tudo? O que você acha que... Porque hoje, entre hoje e amanhã, isso tudo está para ser decidido, né? O IOF, ele vai vir da forma que foi apresentado, vai ter alguma mudança, e no fim, o que vai sobrar para a gente? Tiosso, talvez tenha uma mudança de dígitos, tá? Mas o governo quer o aumento do IOF, sim, o governo quer o aumento da arrecadação para cobrir um pouquinho o rombo, né, das gastanças desnecessárias de quase 40 ministérios, por exemplo. Então é assim, você pode fazer a manifestação que quiser. Infelizmente nós temos um Senado, não é generalizando, tá? Nós temos bons senadores, e temos uma Câmara Federal, temos poucos bons deputados, né? Mas eles acabam aceitando o que vem de cima para baixo por conta de acordos com cargos, de acordos com emendas parlamentares e etc. e tal, e acabam votando favoravelmente a esses absurdos que a população não aguenta mais de aumento de impostos. Né? E aí, sem contar, nós estamos aí falando, esse caso dessa frente parlamentar foi criada em função do IOF, mas nós não podemos esquecer que está lá também, circulando na Câmara Federal, a reforma tributária. Sim, reforma tributária. Está circulando também o arcabouço. O arcabouço fiscal, exatamente. E aí você mistura tudo isso. Se hoje nós temos 53 impostos, vai diminuir com essa reforma fiscal, vai diminuir as siglas. Assim. Mas a quantidade, os valores em percentuais vai aumentar. Se hoje a gente trabalha 60% é destinado ao nosso sócio maior, que é esse governo perdulário que nós temos, vai passar a ser 70%. Então, o pequeno e médio empresário, Tiosso, é onde vem a maior, porque eu costumo sempre fazer, você falou de economia, e economia a gente faz um referencial da seguinte forma. Vamos falar, 1% é muita coisa. Não, é pouca coisa. Não, 1% é só 1%. 1% de R$1 é nada. Mas 1% de 1 milhão é coisa abessa. E aí, ao contrário, também é verdade. Quem ganha 10 mil, se você tirar 10% a mais, você vai tirar 1.000, ele vai se virar muito bem com 9 mil. Mas para quem ganha 1.400, você tirar R$140,
1.500, 1.518 no salário mínimo agora, mas tem gente que ganha menos, tá? 1.518, se você tirar, são R$151. Pesa muito. Demais. Excessivamente. E assim, como eu disse, o Brasil não tem mais condições de arcar com aumento de encargos ou impostos nenhum. Nem o Brasil, nem o Estado de São Paulo, nem o município de Americana, nem o município de Santa Bárbara. Os gestores têm que se virar com o que tem, que a arrecadação é boa pra caramba, é para sobrar dinheiro, sobrar muito, para ficar sempre com superávit todo ano, né, da arrecadação que tem, se gastasse conscientemente e bem, porque às vezes não é economizar, às vezes tem gastos que não é gasto, às vezes tem gasto que é investimento. Sim. Falando igual a Titi agora. Tá. Tem gasto que é investimento, mas tem investimento que é burro. Aí esse não precisa ser feito. Não precisa ser feito. É assim, se eu, por exemplo, com 20 ministérios, se eu cortar metade dos ministérios, eu já vou economizar bilhões. Se eu cortar metade dos assessores, eu economizo bilhões. Só isso. Isso é uma reforma simples de ser feita. Eu não preciso fazer uma reforma tributária, que a princípio era bacana, está mais de 20 anos aí circulando para fazer uma reforma tributária, para aumentar imposto, diminuir as siglas e aumentar o percentual de imposto. Sim. Eu não preciso fazer reforma de siglas, eu preciso de uma reforma tributária de verdade. E aí, com um governo perdulário desse, aí vem o IOF, mais a reforma tributária, tudo. Frigir dos ovos. O Brasil está falido. O Brasil está fadado a falir financeiramente. De verdade, não estou aqui alarmando ou fazendo um fake news. Se você pegar os números e ver, o Brasil está comprometido. Nós estamos numa situação próxima de embarcar na situação que a Argentina passou alguns anos atrás. Ô Jorge, deixa eu te falar uma coisa. Hoje pela manhã eu estava vendo o Instagram e eu vi o Vé da Van. O Vé da Van ele fez uma postagem hoje, tá? Dia 28/5. Apontando o dedo. Você sabia que hoje é o dia? Que dia que é hoje? Até hoje você trabalhou só para pagar os impostos. Você sabia disso? Que até o dia 28 você trabalhou só para pagar. Você trabalha para você. Quer dizer, de 365 dias, de janeiro até agora, já rolou 149 dias. E foram exatamente só trabalhado para cobrir, né, as altas cargas tributárias. É verdade, né? São 149 para você pagar. E aí lembre-se, né, quando o governo diz que algo é grátis, desconfie, porque o custo está disfarçado nos impostos que saem do seu bolso. Então hoje, dia 28/5, significa que são 149 dias trabalhados, 149 dias aí, e você pagou até hoje para sobreviver, né? Na verdade, né? Porque agora, a partir de agora você vai continuar pagando menos impostos. Menos entre aspas. Né? Essa comparação é feita se a gente vivesse, por exemplo, 6 meses e agora 6 meses é só para mim, eu não pago mais nada de imposto. Aí sobraria para você. Mais ou menos isso. Mas não é bem assim que funciona, porque você paga mês a mês. Todos os meses você paga uma carga muito grande. Então, se você fizer uma conta aí, você tem aí 40%, você ganha R$1.000, você fica com 450 e 550 você paga para o governo. De novo, Dilma. 450 você põe no bolso, 550 você paga para o governo. É isso aí. A cada R$1.000, 550 do governo. 450. Quer dizer, é meio a meio aí, quase, meio a meio. Então, 149 dias é do governo. Isso se você der sorte e não for multado num radar, numa multa de trânsito, que aí é mais arrecadação para eles. Né? É somente os impostos básicos, né? As coisas normais, IOF, ICMS, ISI. E agora tem no mundo inteiro, agora que fizeram na nossa reforma tributária, colocaram essa sigla aqui, que é o IVA. É o IVA, juntaram 5 ou 6 impostos e colocaram na IVA, mas não diminuíram os percentuais continuam. Você acha que sai esse ano? Deve sair porque nós temos uma eleição agora o ano que vem, ou deve sair ou deve ser engavetado. Não é? Mas essa reforma tributária, deram uma cagada nela que tem que parar, tem que rasgar essa reforma tributária que já passou os itens, acabar com isso e começar uma discussão nova. Uma discussão nova de uma reforma tributária de verdade, mas uma reforma tributária que enquadre os governantes a gastar menos. Sim.
porque eles gastam desnecessariamente. Incluindo a primeira-dama. É uma farra com o dinheiro dos outros que é fantástico. E a gente não aguenta mais. Falar em farra do dinheiro dos outros, você vê a farra do INSS, né? E agora, segundo informações, ele começa a devolver a aposentados as mensalidades cobradas indevidamente das associações, né? No total, o INSS vai devolver aí 292 milhões era de 90... reais. Era 90... 292. 90 bi. Era 90 bi. Exatamente. O rombo era 90 bi. Mas vai ficar quieto, vai né? devolver vai só passar. 200. É porque o idoso não tem porque acesso. também o INSS também não tem dinheiro, gente. Esse dinheiro é nosso, nós não temos que pagar agora porque eles não são calar capazes. A boca, para falar que devolveu. Não são capazes de chegar para a companheirada dos sindicatos e associações e falar, ó, você vai devolver todo o seu dinheiro. Ou a justiça pegar e bloquear. Bloquearam aí, acho que 10 ou 12 dessas associações. São mais de 200 associações, 200 associações e sindicatos. Mas não bloquearam os bens, por exemplo, Frei, tá? O irmão do Lula, Frei Chico. Frei Chico, semana passada eu não lembrava se era capelão, se era... Frei. Não, é Frei, é o nome dele, aquele é Frei Chico. Né? Não bloquearam os dele, ele continua normal. Ele pegou, normal. E assim, aí nós vamos ter que pagar de novo o rombo que eles fizeram, que eles cometeram um rombo e nós vamos ter que pagar de novo. Vai pagar. É assim que funciona. E nós vamos aceitar e achar que é normal? É isso que eu fico pé da vida, inclusive com os parlamentares, com os deputados e senadores. Porque as responsabilidades são deles, né, Jorge? Eu acho que os parlamentares, os deputados, os senadores... eles têm esse papel, afinal de contas. Eles são fiscalizadores de tudo que entra, o que arrecada, como gasta, o que gasta o executivo, o governo. Assim como um vereador dentro da cidade, que tem que fiscalizar o prefeito, como gasta, onde gasta, né? Aliás, para você falar em cidade, vereador, ontem, semana passada eu falei que durou 1h40 a sessão, né? Sim. Ontem, se você tirar, teve lá um uso de tribuna livre, para falar de uma feira de emprego que vai ter dia 31 ali no centro da cidade, ali naquele elefante branco, é o terminal de ônibus. Então, gastou mais ou menos aí uma meia hora. E a sessão deu 1h15, então meia hora, a sessão durou 45 minutos. 45 minutos. Foram 5 projetos, né? Eram 6, mas um foi pedido vista. Eram 5 projetos de segunda votação para nome de rua. 45 minutos. É para isso que a gente paga os vereadores. É isso que a gente paga. Oh, meu Deus, está cada dia pior. Eles estão reduzindo ainda o tempo de trabalho. Viu? Não, quer dizer, também ficar o dia inteiro para não falar potoca não adianta. Mas o problema é o seguinte, tem uma coisa que eu sou contra. Aqui em Americana acontece, eu não sei se acontece em Santa Bárbara, em Nova Odessa ou em Sumaré, mas em Americana acontece. Eles fazem uma reunião na segunda-feira, os vereadores e assessores fazem uma reunião na segunda-feira para discutir o que vai discutir na sessão. Sim. Então já está tudo acertado, combinado. Aí chega na sessão... Gente, a sessão é exatamente para ter discussões, divergências, contrariedade, para a gente poder chegar a um denominador comum. Mas a Americana realmente, essa última sessão foi tudo segunda votação, nome de rua, 5 projetos. Não durou 40 minutos a sessão. Aí a gente fala assim, os vereadores que da época o tio saía 10, 11 horas da noite de uma sessão, cansado, começava às 2 e até às 11 da noite. Dor de cabeça, cara, chegava cansado, esgotado, discussão intensa, tudo para o bem-estar. E éramos ainda ruim, viu? Éramos considerados ruim ainda, mesmo. Viu? Éramos considerados ruim. Mas assim, era muito melhor do que nós temos hoje. Era muito melhor do que nós temos hoje. Né? Pelo menos a gente trazia informação. E ajudavam realmente o município a entregar à população algo um pouco mais decente do que o nome de rua. Vai vendo, Brasil. Ô Jorge, Ciro Gomes sinalizou aí uma aproximação com aliados do Bolsonaro lá no Ceará. Né? O ex-ministro agora participou de reuniões com parlamentares da oposição e recebeu elogios de figuras bolsonaristas, né? Ele está cercando agora a direita, ele caiu a ficha dele com a esquerda, ele já declarou isso, que ele não faz mais parte disso. Você sabe que ele circula pelos dois caminhos, pela esquerda e pela direita, né? E agora ele circula bem. Ele está decidido, né? Mas você acha que ele está com alguma outra intenção aí, além de... A intenção dele é ser candidato a presidente, essa é a intenção dele. E apoiar o segundo turno para ver se consegue um ministério, alguma coisa lá. Mas ele não consegue apoio e espaço dos
conservadores para poder ser candidato? Assim, ele tem um público... quando a gente fala conservador, a pessoa fala em bolsonarista. Não, é direita, conservador. Direita, liberal, conservador, né? De direita ou liberal, ele gosta de algumas coisas do Ciro. E o Ciro ele tem um negócio bacana, realmente. Sim. Então, assim, quem vota independente da ideologia, ele acaba arregimentando para ele. Mas é aquilo, o bolsonarista mesmo, raiz, é Bolsonaro, Michele Bolsonaro ou Tarcísio. Nem no Zema não voto, que é uma excelente opção. Falar em Zema, Jorge, ontem até fiz uma publicação aqui que o Romeu Zema estava em El Salvador, que é o país de Nayib Bukele, né? O homem lá que fez a coisa acontecer, acabou com o narcotráfico, fez lá um arrebento e falou, ou é. Ponto. Bom, o Romeu Zema, que é governador de Minas Gerais, aí, ele desembarcou na terça-feira, no dia 27, que foi ontem, né, no país para ver uma série de encontros sobre segurança pública. O foco dele, né, foi ir para lá, junto com o seu secretário de Segurança Pública, né, para poder entender o que foi feito no país que controlou a marginalidade, a criminalidade. Gestão e pulso firme. Gestão e pulso assim, firme. Sem passar o pano para as quadrilhas, para as facções, para os bandidos e para ninguém. Fora da lei, tem que cumprir a lei. Só fez cumprir a lei. Nada mais. O Romeu Zema estava acompanhado, então, do seu secretário de Segurança Pública, que é Rogério Greco, e diz que, sobre o objetivo da visita, Zema afirmou que viemos conhecer a estratégia que obteve sucesso. Olha só, hein? Tudo indica que a ação do Estado... mundialmente. Porque, assim, era um país que era tomado pelo narcotráfico, por quadrilhas, por bandidos, facções, uma série de coisas. E ele chegou e colocou ordem na casa, fez cumprir a lei. Só fez cumprir a lei, não fez nada de diferente. Fez somente cumprir a lei. Eu achei essa visita do Zema junto com o seu secretário em El Salvador um pouco, vamos dizer assim, fora da caixa até, um pouco ousado para um governo. Porque assim, o que acontece? Eu achei bem... Mas a gente tem que prestar. Muita gente, quando vai falar em segurança, quer ir para onde? Quer ir para a SWAT. Né? Mas o que eu vou fazer em El Salvador, um país eco da América Latina? Mas funcionou, tá bem a realidade. Aliás, a qualidade de vida em El Salvador também melhorou muito. Muito mesmo. Ela é até ranqueada aí. E não dizem que a gente aprende com os erros, né? Sim, ele foi da onde... prestigiar que os nossos vizinhos aqui? Exatamente. Mas por que não? Nós temos aqui o Milei. Olha só, se a gente pegar 10% do que o Milei aplicou na economia da Argentina e trouxer para o Brasil, olha só o que a gente consegue de avanço. Exato. Se a gente pegar, por exemplo, aqui o caso de El Salvador aí para a segurança pública, o Derrite aí que está esperneando aí, que é tudo machinho aí, tal, ele e o Capivarão aí com o negócio aí da segurança, vai lá aprender como é que é, faz cumprir aí. Mas aí vem aquela velha narrativa, mas a gente, isso é coisa da PM, tá? A gente prende, a justiça é certa. Você prendeu mal. Se você prender certinho, de acordo com a lei, do jeito que tem que ser, e conseguir as evidências e atender os requisitos. Aí nós vamos falar na pirâmide de Kelsen, fato, valor e norma. Tem os 3 requisitos. Tem ali a tipificação, tem o ato, tem a prova, a materialidade da prova, tem o elemento. Não tem o porquê a justiça soltar. A justiça só solta porque as prisões são mal feitas ou são feitas de forma arbitrária. Exatamente. Então aí eu gostei de ver o Romeu Zema. Mas também não tem espaço para todo mundo no sistema presidiário também. Aliás, eu vi, eu não sei aonde foi, alguém está terceirizando aí, comprando vagas no sistema prisional de um outro país. É da Europa, viu? Da Europa? É da Europa. Alguém está comprando vaga aí, porque não tem o sistema penitenciário dela, está tão cheio, inchado, que ela está comprando vaga, ela está exportando o preso dela, está comprando vaga no outro país. Eu não me lembro agora, eu vou até ver isso aí, porque é interessante isso. Agora, Jorge, vamos lá. A Câmara aprova também urgência na PL que inclui facções em atos de terrorismo. Você viu, né? Os deputados se inspiraram numa medida de Donald Trump nos Estados Unidos. Então, agora, eles estão ampliando o conceito de terrorismo para poder incluir atividades de facções e milícias criminosas organizadas.
E de fato, né? Sim. É algo que não deixa de ser. Né? É Tudo terrorismo. que atenta contra o Estado, contra as pessoas. Facções, milícias. É terrorismo. Esses caras usam do terrorismo, da ameaça. Sim, né? Ameaça constante. Ameaça Eu constante. contei aqui a semana em programas passados do condomínio, de uma facção criminosa que foi lá para oferecer segurança para o condomínio, que se ele não fizer a contribuição mensal, eles não garantem a segurança dos moradores. Exato. Olha que absurdo. Estado paralelo. Estado paralelo. E aí esse tema avançou na Câmara dos Deputados, menos de um mês após o governo dos Estados Unidos solicitar ao Brasil que classifique, né, as facções criminosas como organizações terroristas. Então, assim, houve um pedido dos Estados Unidos para também classificar, para que junto, né, a gente consiga ter uma visão do que é uma organização terrorista. E, de fato, é mesmo. E isso agora começa a ser discutido. E acredito que está tendo um apoio muito grande, porque houve até um pedido de avanço de urgência, tá? Para votação de urgência nisso. Vamos ver o que isso vai acabar, né? Tomara que seja, porque assim, tem que se fazer cumprir a lei, tem que fazer. Se a gente fizesse cumprir a lei, não precisava nada disso. Aí o artigo 2 da Lei de Antiterrorismo passaria a incluir como terrorismo a prática de atos de um ou mais indivíduos para impor domínio ou controle de área territorial, quando cometidos com a finalidade de provocar aí terror social, é o que a gente falou agora, ou generalizado, expondo o perigo da pessoa, patrimônio e também a paz pública ou uma... Olha aí, isso me assusta, me assusta. Sabe por quê? Porque aí vão considerar o pessoal lá de 8 de janeiro como terrorista. Sim, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com algumas coisas aqui no Brasil, porque não podemos esquecer que nós temos 11 ministros e 11 constituições diferentes. Sim. 11 interpretações diferentes. Isso me assusta. Eu até coloquei aqui, que eu tava vendo, isso me chamou a atenção. Nós temos algumas leis agora de segurança pública, nós temos que tomar muito cuidado. Porque tudo pode ser usado. E quem pode fazer lei é somente o Congresso Nacional. Sim. E aí eles fazem a lei, parece assim, a princípio, para beneficiar, para realmente os deputados votam, vai para lá. Aí eles usam a interpretação para prejudicar aquela pessoa que se manifestou com batom, por exemplo. Vai vendo, Brasil. Ô Jorge, a gente está chegando na reta final aqui do nosso Vai Vendo Brasil, mas antes, vamos falar um pouquinho de um alerta que a cidade de Sumaré fez a quem tem MEI, né? Isso é muito importante, muita gente tem MEI. Na verdade é o Brasil inteiro, esse alerta é o Brasil inteiro, mas o município de Sumaré, ele se preocupou para os MEIs dali. Isso é uma forma de responsabilidade fiscal também. Tá? Exatamente, né? Porque o prazo final para a declaração de faturamento se encerra agora em 31 de maio. Assim como imposto de renda por pessoa física também. Então, assim, se você tem uma MEI, você tem que fazer a entrega do faturamento dela. Depois que você fez a entrega do faturamento dela, aí sim fazer a sua declaração de imposto de renda. Para quem faz a entrega de declaração de imposto de renda. Exatamente. Mas mesmo assim, se você tem uma MEI, até dia 31 de maio agora, você ainda consegue fazer a entrega. Se você não sabe como, no site... Tem um link, inclusive, da Receita Federal que leva direto ao portal do MEI para fazer. Isso, aí você vai declarar o quanto você faturou ali por mês, quanto foi o valor total, para você justificar o dinheiro seu de entrada, tá bom? Então, eu achei muito legal, porque o Sebrae lá de Sumaré está oferecendo então, apoio gratuito para quem tem MEI. Né, e que ainda não enviaram a declaração. Às vezes a pessoa abre um MEI e ela desinformada. Tá cheio de gente. Que abre um MEI e está tudo certo. Não é bem assim, eu mesmo conheço muita gente que tem MEI que não faz entrega, declaração mais de 5, 6 anos. Você tem, eu abri um MEI para pagar INSS só, porque eu sou autônomo. Isso. Não é assim não. O MEI é uma empresa também, é um CNPJ. Então ela tem algumas regras e é muito interessante aí que isso a população que fazem uso desse CNPJ do MEI se interem disso para andar bonitinho, redondinho, para não ter problemas futuros. Até mesmo para poder manter a atividade, né, em conformidade, porque senão automaticamente o MEI pode ser suspenso, pode ser bloqueado. Aí fica a cara brincadeira. Exatamente, o que era para ficar barato uma contribuição pequena, acaba ficando bem alta, bem pesado. É isso aí, Jorge Ramos, chegando ao fim aqui de mais um Vai Vendo Brasil, o último do mês de maio de 2025, né?
E fica aqui o nosso Vamos entrar abraço. vamos entrar para o segundo semestre? Agora é né? festa Dia junina, 26, né? Agora é só quermesse. Segundo semestre, agora é daqui para quermesse. frente é só para trás. Agora é só para trás e quermesse. Vai vendo. Vai vendo, Brasil. Gente, muito obrigado pela participação. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. E ele há de querer. Beijo grande. Tchau, tchau.